Vamos lá, gente. Então, quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente. É a parte sucumbente na pretensão. O que é a pretensão? É o pedido que levou à produção da prova pericial. Pedido, pretensão, objeto da perícia. Opa, o fim do parênteses era aqui embaixo. Objeto da perícia. Assim, imaginem o seguinte, que o reclamante pediu o adicional de insalubridade. Se ele pede o adicional de insalubridade, é obrigatória a produção da prova pericial aqui no processo. Então, vai ser produzida perícia. Imagine que a perícia indique que o ambiente é insalubre. Conclusão, insalubridade. Quem é, neste caso, o sucumbente na perícia? Seria o reclamado, porque os laudo pericial apontou que o ambiente era mesmo insalubre, como o reclamante não recebia adicional de insalubridade, ele é o sucumbente na perícia. Ótimo. Mas o juiz está adstrito ao laudo pericial? Não. De acordo com o artigo 436 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Dessa maneira, o que é que nós temos? Temos que, neste caso, ele pode proferir a sentença conjugando o laudo pericial, confrontando o laudo pericial com as outras provas produzidas nos autos. E aí ele chega à conclusão de que o perito adotou como premissa que o ambiente não era ventilado. Mas o reclamante mesmo admitiu que o ambiente era ventilado, que tinha tantas janelas desse tamanho. Então, o que ele fez? Confrontou a prova pericial com a prova testemunhal e chegou à conclusão que o ambiente não era insalubre. Ou seja, julgou o pedido improcedente. Quem é que vai pagar os honorários do perito? É a parte sucumbente na demanda? Eu vou olhar para todos os pedidos? Não. É a parte sucumbente na perícia? Como eu disse a vocês, é onde o pessoal mais cai? Não. É a parte sucumbente no pedido que levou à produção da prova pericial. Aquele pedido que levou à produção foi o adicional de insalubridade. Este foi julgado improcedente. Portanto, quem paga é o reclamante. Agora, o que pega o pessoal na prova é esse salvo, porque o examinador coloca ainda que, e não é salvo ser beneficiário da justiça gratuita. Se o reclamante foi beneficiário da justiça gratuita ou o reclamado, bom, aquele que foi o sucumbente no pedido não pagará os honorários do perito. Ok? Quem pagará, então? Quem pagará? A resposta está na OJ 387 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Os honorários serão pagos pela União. Cuidado aqui, serão pagos pela União, afinal, ele não pode trabalhar sem receber. Gente, nós acabamos de ver que os honorários do perito serão pagos pela parte sucumbente na pretensão. Como é que nós vamos saber? Quando é que se sabe quem vai pagar os honorários? Quando é proferida a sentença, concorda comigo? Antes disso, não. Aí veio a dúvida, é legal ou é ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais? É legal ou é ilegal? Aqui nós temos dois dispositivos. A OJ 98 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho e o artigo 6º da Instrução Normativa 2007 de 2005 do TST. Bom, aqui há que se distinguir dois tipos de relação. As relações de emprego e, já alerto, se o examinador não falar nada, ele está cobrando de você a relação de emprego. E também a relação de trabalho diferente da relação de emprego. Como que é isso aqui? Nas relações de emprego, gente, sim, os honorários, eles são pagos pela parte sucumbente na pretensão. Antes da sentença, nós não sabemos quem é a parte sucumbente no pedido. Tenho que ver a decisão. Por isso, nas relações de emprego, regidas pelo artigo 790-B da CLT, aplica-se ao J 98 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual é ilegal a exigência de, vou colocar aqui em cima, depósito prévio dos honorários periciais. Tanto é que, se o juiz condicionar a produção da prova pericial ao depósito prévio da quantia de X
para os honorários periciais, cabe mandado de segurança contra esse ato do juiz. É ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais. Isso por quê? Porque a CLT regulamenta a matéria, versa sobre os honorários e diz que pagará os honorários apenas à parte sucumbente no pedido, coisa que nós só vamos saber depois, não sabemos agora. Não sabemos quando dá audiência, então é ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais. Bom, nas relações de trabalho, diferentes das relações de emprego, como é que vai funcionar? Aí não, aí a matéria não é regida pelo 790 da CLT. Quanto às ações que se tornaram de competência da Justiça do Trabalho, com a Emenda Constitucional 45, que disse que a Justiça do Trabalho não era mais competente só para as relações de emprego, ela era competente para as relações de trabalho. O autônomo é trabalhador que não é empregado. Este demanda, depois da emenda, aqui também. Mas para ele, sim, aplica-se a Instrução Normativa 27 de 2005, em que o TST versou sobre os procedimentos para essas ações que se tornaram de competência da Justiça do Trabalho, depois da emenda, e disse que é legal a exigência de depósito prévio de honorários periciais. Então, cuidado aqui. Assim, fazendo uma rápida revisão do que vimos até agora. Vem, Muriz, vem, fazendo uma rápida revisão. Isso, olha só. Quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente na pretensão. Pretensão é o pedido objeto da perícia. Pedido que levou à produção da prova pericial. Atenção aqui, salvo ser beneficiária da justiça gratuita. Mas, o que é que nós temos? Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, quem é que vai pagar essa conta? A União. Mas, é legal ou é ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais? Olhe, se não foi especificada a relação, se eu não disse a você se a relação é de trabalho ou relação é de emprego, entenda que eu estou me referindo à relação de emprego. E aí você vai dizer que é ilegal a exigência de depósito prévio. Em contrapartida, se o examinador especificar e nas relações de trabalho diversas das relações de emprego, aí é legal a exigência de depósito prévio dos honorários periciais. Ok. Mas e quanto aos honorários do assistente técnico? Aqui, gente, nós temos uma súmula, que é a 341 do TST, que rege a matéria, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. E ela deixa claro que é faculdade da parte a contratação de assistentes técnicos. É faculdade da parte a contratação de assistentes. Pense comigo. Quem é que vai pagar os honorários do assistente técnico que a parte contratou porque você quis? Pense assim, ó, por puro luxo. Quem? Os honorários serão pagos pela parte contratante. Aí, a grande questão, aqui no processo do trabalho, é a seguinte: com ou sem direito a reembolso? Aqui no processo do trabalho, é a parte contratante quem vai pagar sem direito a reembolso. Sem direito a reembolso. Ok, gente? Vamos em frente. Ainda com relação aos honorários periciais, ainda com relação à prova pericial. Veja como é que funciona. O juiz, ele nomeia o perito. Opa! Juiz nomeia o perito. E o perito? Nomeia o perito. E o perito? O perito vai apresentar o laudo. Em que prazo? No prazo determinado pelo juiz para apresentação do laudo. Juiz nomeia o perito, perito apresenta o laudo. As partes, elas têm a faculdade, como nós vimos, de indicar assistentes técnicos. Elas podem indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Quesitos são perguntas a serem respondidas pelo senhor perito quando ele for apresentar o laudo pericial, as conclusões periciais. Então, e há um prazo para isso, que é de 5 dias, conforme o Código de Processo Civil, que se aplica no processo do trabalho. 5 dias contados da nomeação do perito. Então, as partes têm a faculdade de indicar assistentes técnicos. Faculdade. Esses assistentes técnicos vão apresentar laudo ou parecer. Às vezes a legislação fala em laudo, às vezes fala em parecer, às vezes a doutrina fala em laudo do assistente, parecer do assistente, não se preocupe com isso. Mas em que prazo?
Aqui é diferente do processo civil, portanto, aqui tem questão de prova. O prazo para que as partes apresentem, para que os assistentes técnicos apresentem os seus laudos ou pareceres é o mesmo prazo fixado pelo juiz para o perito apresentar o laudo. É no mesmo prazo fixado pelo juiz para que o perito apresente o laudo. O que há de diferença em relação ao processo civil? Gente, no processo civil, o assistente tem o prazo de 10 dias para apresentar o seu parecer depois da apresentação do laudo pelo perito. No processo do trabalho, não. É no mesmo prazo fixado pelo juiz para a apresentação do laudo pericial. Portanto, no quadro, até aqui, o juiz nomeia o perito apresenta o laudo no prazo fixado pelo juiz. As partes têm a faculdade de indicar assistentes técnicos e quesitos em 5 dias contados da nomeação do perito. E esse assistente vai apresentar seu laudo ou parecer no que vale para o processo do trabalho e é questão de prova, no mesmo prazo fixado pelo juiz para a apresentação do laudo. Agora veja, que aqui também tem questão de prova. Então veja, quanto ao laudo do perito que é de confiança das partes. Quanto ao laudo do perito, é fato que as partes têm o direito de se manifestar, manifestação das partes. Contraditória e ampla defesa, elas têm direito de ter ciência da produção da prova e de se manifestar em relação a ela. Ciência e mais o direito de se manifestar. Quanto ao laudo do perito, elas poderão se manifestar. Agora, o prazo é diferente conforme o procedimento. No procedimento ordinário, o prazo é o fixado pelo juiz. No procedimento ordinário, o prazo é fixado pelo juiz. No procedimento sumaríssimo, gente, no procedimento sumaríssimo, não. O prazo é fixado por lei. Aí o examinador vem com tudo para cima de você na hora da prova e pergunta: o que é característica exclusiva do procedimento sumaríssimo? Ele coloca audiência una. Audiência una não é característica exclusiva do sumaríssimo. No ordinário, o legislador também planejou a audiência para ser una, só que ele diz que ela é contínua, abrindo espaço para que na prática ela venha sendo dividida. Mas, a rigor, ela teria que ser una nos dois procedimentos? No procedimento sumaríssimo, a lei estabelece que, quanto ao laudo, as partes têm o direito de se manifestar no prazo comum. Comum de quantos dias? No prazo comum de 5 dias. Ok? Cuidado. Então, quanto ao laudo pericial, as partes vão se manifestar no procedimento ordinário, no prazo fixado pelo juiz? No procedimento sumaríssimo, no prazo comum de 5 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que o prazo conta-se ao mesmo tempo para a parte autora e para a parte réu. Tranquilo até aqui? Simbora, pessoal. Com relação à prova pericial, ainda há que se destacar a orientação jurisprudencial 278 da SDI 1 do TST. Gente, quando não for possível a produção da prova pericial, o juiz julgará o pedido improcedente, como eu já vi numa prova? Imagine que não é possível a produção da prova pericial, por quê? Porque o local de trabalho está desativado. Vejam, o reclamante pede adicional de insalubridade, você sabe que é obrigatória a prova pericial, decorre de lei, do artigo 195, parágrafo 2º da CLT, mas o local de trabalho está desativado. Ou passou por uma reforma, não é mais aquele da época em que o empregado trabalhava. E aí? E aí que, neste caso, o pedido vai ser julgado improcedente? Não. Para julgar, o juízo se valerá de outros meios de prova no processo do trabalho. Ok? Outros meios de provas no processo do trabalho. Aqui me lembra uma história do meu pai. Posso contar para você rapidinho? Tadinho, olha só. Eles trabalharam, ele e um amigo, trabalharam por muito tempo numa empresa. E aí, o amigo dele saiu da empresa e pediu adicional de insalubridade. E meu pai serviu de testemunha para esse amigo dele.
O que aconteceu? Meu pai, isso há muitos e muitos anos atrás, ele me contando, o fulano, meu amigo, ficou chateado comigo, porque quando eu cheguei lá para ser testemunha, eu disse para o juiz que a gente utilizava equipamento de proteção individual. Aí eu falei, pai, querendo consolá-lo, porque eu vi que ele sentia assim essa culpa, e já estava com ele há tantos anos. Falei, pai, não se preocupe, porque, na verdade, funciona assim, ó. Quando o empregado pediu adicional de insalubridade, era obrigatória a produção da prova pericial. Então, mesmo que você não tivesse dito que utilizava seu equipamento de proteção individual, com a prova pericial é muito provável que o perito constataria, né, no momento da perícia, que era utilizado o equipamento de proteção individual. Ele não. Na época em que foi ajuizada a ação, a empresa já não estava mais em funcionamento, já tinha fechado. Falei, então não tinha prova pericial, utilizam-se mesmo outros meios de prova, a prova testemunhal. Eu fiz mais uma tentativa. Falei, pai, mas quando você foi ser testemunha, quando você se apresentou na frente do juiz, você teve que prestar o compromisso de dizer a verdade. Não podia não dizer a verdade. Então, o juiz não perguntou para você? Ou, por intermédio dele, a outra parte não perguntou se você se eles utilizavam equipamento de proteção individual? Não, eu que disse. Aí não tinha mais jeito, né, gente? Não tinha jeito de consolar mais. Mas sente essa OJ 278 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho aqui? É para que você não esqueça. Me lembrei, contando essa história, me lembrei de mais uma do meu pai. Tem uma tia que ela vive pedindo dinheiro emprestado, mas vive. E aí pede dinheiro, enrola, e ele é meio assim, inocente, de bom coração, vive caindo nas lorotas dela. Aí, o que aconteceu foi o seguinte, ela tem um marido lá, ele trabalha com caminhão e sofreu um acidente e foi necessária a realização da prova pericial por causa do seguro. Enfim, ação de natureza civil. E aí, ela ligou para ele e disse, Reinaldo é o nome do meu pai, eu preciso que você me empreste o dinheiro para eu antecipar os honorários periciais. E nisso eu estava chegando em casa. Quando eu ouvi a ligação, eu vi meu pai super chateado. Por quê? Eu tinha publicado um livro e ele, na maior boa vontade, lendo o livro, tinha acabado de ler aquilo que comentamos há pouco. É ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais, cabe mandado de segurança contra o ato do juiz, enfim. E ela tinha, depois disso, ligado para pedir dinheiro emprestado para antecipação dos honorários periciais. Dá uma olhada. Só que lá no cível, não aqui no processo do trabalho. Quando eu cheguei, ele estava desligando o telefone. Olha só essa minha irmã, mas é muita sacanagem mesmo. Me pedindo dinheiro, ela pensa que eu sou boba. Acabei de ler aqui, ó, ainda me mostrou o trecho do livro. É ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais. E ela me pedindo dinheiro justamente para eles. Eu falei, pai, que ação que era? Ela, aquela lá do seguro. Eu falei, é mesmo, pai, isso é um absurdo. Você não deve permitir uma coisa dessas. Dei uma enganadinha nele. Mas, na verdade, é diferente do processo civil. Aqui no processo do trabalho, aqui nas relações de emprego, é ilegal a exigência de depósito prévio. Lá não. Não contei para o meu pai, mas lá não. E por isso, em razão dessa diferença, é que cai na prova. É preciso tomar cuidado, ok? Uma outra súmula que nós precisamos estudar aqui é a 293 do Tribunal Superior do Trabalho. Imagine que o reclamante pede adicional de insalubridade, dizendo que no ambiente existe muito ruído acima dos limites de tolerância. Então, ele pede adicional de insalubridade, apontando como agente agressor o ruído, e pede em grau máximo. Ótimo. Quando é feita a prova pericial, imagine que o perito constata que os ruídos estão dentro do limite de tolerância, ou com o uso do equipamento de proteção individual, eles ficam dentro dos limites de tolerância. Mas ele diz que a iluminação não. A iluminação não está de acordo com as normas técnicas, e por isso o ambiente seria insalubre. Mas também diz que o grau é médio e não máximo. Bom, o juiz, ao deferir e ao julgar o pedido, ele pode deferir adicional de insalubridade por agente diverso, diferente daquele que foi apontado na petição inicial? Pode. A sentença não será considerada extra petita. Lembre-se, o processo do trabalho
é orientado pelo princípio da informalidade. Pelo jus postulandi, empregado pode ajuizar sua reclamação trabalhista sem advogado de forma verbal. Não posso exigir que esse empregado tenha conhecimento do agente agressor, até porque é obrigatória a produção da prova pericial. Depende do conhecimento técnico desse perito para apontar o agente e o grau. Então, sim, o juiz pode deferir adicional de insalubridade por agente diverso daquele apontado na petição inicial, sem problema nenhum, ok? Então, com relação à perícia, várias são as questões que podem aparecer na nossa prova. Convido você a repassar essa matéria comigo no modo turbo de fixação. Vamos? O Murilo já trocou com o Lucas, agora é o Lucas aqui que vai com a gente no modo turbo, gente. Venha! Larga tudo que você está fazendo. Vamos constatar se você já está preparado, programado para sair daqui direto para gabaritar as questões de processo do trabalho. E devo dizer a vocês que, graças a Deus, nós temos conseguido fazer isso nas provas. Então, dedique-se aqui, revise a matéria, que não vai escapar uma questão de você nessa prova. Vamos lá, me diga, quando vai ser produzida a prova pericial? Quando decorrer de uma imposição da lei ou quando exigida para a prova do fato? A pergunta é, inclusive no procedimento sumaríssimo? Tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Tem, sim. A prova pericial pode ser produzida por médico ou engenheiro do trabalho. Existe uma ordem de preferência? Não, depende do conhecimento da matéria, médico ou engenheiro do trabalho. O juiz nomeia o perito apresenta o laudo no prazo fixado pelo juiz. E as partes? As partes têm a faculdade de indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Em que prazo? 5 dias contados da nomeação do perito, da intimação da nomeação. Depois, eles vão apresentar seus laudos ou pareceres no prazo de 10 dias? Não, no mesmo prazo. No processo do trabalho é no mesmo prazo fixado pelo juiz para apresentação do laudo pericial. Força, gente! Quem é que paga os honorários do perito? É a parte sucumbente na demanda? Não. Na perícia? Não. É a parte sucumbente no pedido, na pretensão objeto da perícia. No pedido que levou à produção da prova pericial, ainda que beneficiária da justiça gratuita? De olho, não. Ainda não, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, quem paga os honorários do perito? A União. Cuidado. É legal ou é ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais? Ilegal. Se eu não especifiquei a relação é de emprego. Cabe mandado de segurança contra o ato do juiz que condicionar a produção, condicionar a apreciação do pedido ao depósito prévio dos honorários periciais? Sim. Mas e nas relações de trabalho diferentes das relações de emprego? Posso exigir os honorários? Posso. Quanto aos assistentes técnicos, é faculdade da parte a contratação de assistentes técnicos? Quem paga os honorários é a parte que o contratou, com direito a reembolso no processo do trabalho? Sem direito a reembolso no processo do trabalho. No procedimento sumaríssimo, as partes se manifestam quanto ao laudo pericial no prazo sucessivo de 10 dias? Jesus, isso que é questão de prova, você não pode esquecer. É no prazo comum de 5 dias. Isto é característica exclusiva do procedimento sumaríssimo. E no ordinário, o prazo será fixado pelo juiz. Quando não for possível a produção da prova pericial, seja porque o local de trabalho está desativado, seja porque passou por reforma, não é o mesmo da época em que o empregado trabalhava, o pedido será julgado improcedente? Não, outros meios de prova poderão ser utilizados. E agora? Depois eu te pergunto, por último eu te pergunto, o juiz pode ou não pode deferir o adicional de insalubridade por agente diverso do apontado na petição inicial? Pode sim. Com relação a esse último caso, me lembrei de mais uma história para contar para você. Certa vez, reclamante ajuizou a reclamação trabalhista e pediu adicional de insalubridade. Foi isso. Ele disse que queria o adicional de insalubridade porque durante um período longo ele ficou pintando as áreas comuns do prédio. E ele trabalhava no condomínio como fazendo serviços gerais. E aquele contato com o thinner, sobretudo na área da garagem, fazia com que ele entendesse que o ambiente era insalubre. Foi produzida a prova pericial. No dia da perícia, eu compareci para acompanhar.
E aí a síndica chegou atrasada, cheia de sacola de 199. Veio ela e uma senhorinha, mãe dela. Toda serelepe, falando, ela queria agradar de todo jeito o senhor perito, que mantinha-se sério, para demonstrar que estava bastante imparcial. Quando ela convidou ele para comer bolo de fubá, bolo de milho, venha tomar um café, olha só, comprei uma tortinha, e ele na dele. Bom, beleza, ela tentou agradar, e no final deu para perceber que ele concluiu, ele verificou mesmo, que o ambiente não era insalubre porque era bastante ventilado, embora o empregado tenha ficado mesmo um período pintando as portas de elevador, pintando a garagem, então ele levou a vida, devia ter sido mandado embora, por justa causa, só pelo tempo que ele levou para pintar aquela garagem. Bom, mas isso não vem ao caso. Aí o que aconteceu? Quando estava terminando a perícia, mas terminando, o perito já estava indo embora. Essa mulher cutucou ele e falou, vem aqui, seu perito, deixa eu mostrar para o senhor como tudo aqui é organizadinho, vem aqui, vou te mostrar, vem. Eu tentei dar me comunicar com os olhos, não adiantou. Lá foi ela levar o perito para uma salinha. Me saca da bolsa, procurou, achou a chave da salinha. Quando ela abre a chave da salinha, lá estava. De cara, quando você olhava, tinha duas coisas. Tinham todas as luvas, todos os equipamentos de proteção individual ali, fechados, lacrados. Alguns a gente já tinha deixado para fora, estava tudo certo, para mostrar como é que ele lavava as calçadas, que era com um avental, bota impermeável, estava tudo organizado, mas ela quis levá-lo naquela salinha. Os equipamentos de proteção individual ficam aqui? Ficam, tudo organizadinho, seu perito. Depois, a outra coisa que você via de monte eram latas de querosene, mas muitas. Escute, ele perguntou, e para que essas latas de querosene? Seu perito, aqui é tudo muito limpinho. Então, esses querosenes são para limpar as áreas comuns. O reclamante limpar. Seu perito, aqui no condomínio limpa sim. Utilizava bota? Utilizava, a bota estava certa. E a máscara? A máscara tem tudo, todas as máscaras ali, todas guardadas na chave que andava na bolsa dela, lá na loja de 199. Bom, pegou as máscaras, eram daquelas que não eram bico de pato. É isso? Então o perito disse que o ambiente não era insalubre por causa do thinner, como disse o reclamante, mas que o ambiente era, sim, insalubre por causa do uso do querosene sem as máscaras adequadas. Logo, pedido de adicional, único pedido julgado procedente, adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade por agente diverso do apontado na petição inicial. Pode. O perito, naquele dia, ele procurou saber do lixo, ele procurou saber como que era feita a lavagem das calçadas, tudo, porque é possível o deferimento do adicional de insalubridade por agente diverso do apontado na petição inicial. Fique atento para a prova. Ok, gente? E agora, vamos falar da prova documental no processo do trabalho. Pessoal, o reclamante tem que juntar com a reclamação trabalhista todos os documentos que comprovam suas alegações. Não é qualquer tempo no processo. O momento apropriado é com a reclamação trabalhista. E também o reclamado deve juntar à contestação todos os documentos que comprovam as suas alegações. Os artigos são 787 da CLT e 396 do Código de Processo Civil. Além disso, nós precisamos lembrar aquilo que já vimos em relação ao procedimento sumaríssimo 852-H, parágrafo 2º, parágrafo 1º, aliás, da CLT. Lembra que no procedimento sumaríssimo, a audiência una? A audiência una é preciso sentir, é aquela em que tudo e até a sentença são proferidas, ocorrem numa mesma data. A rigor é assim. Nós vimos antes que a audiência pode ser interrompida, mas, em regra, ela é una. Quanto aos documentos apresentados por uma das partes, a outra, neste procedimento sumaríssimo, vai se manifestar de forma oral em audiência. Em que prazo? De quantos minutos? O prazo será fixado pelo juiz. Finalizaremos o estudo dessa prova documental já, no comecinho do próximo bloco. Vou ficar aqui